Então, mais uma vez, boa tarde para todos vocês que estão presentes aqui. Dando prosseguimento aqui no conteúdo de CSS, que é o segundo módulo, né, diz respeito ao segundo módulo desse curso. A intenção agora é passar pelos exemplos, né, navegar por exemplos ao invés de navegar por slides e exemplos como eu tinha feito na aula passada. Inclusive, esses exemplos aqui, eles não estão, mas vão estar daqui a pouco também no AVA. Bom, eu vou lançar eles no Git, e aí no Git eu coloco no Ava e você vai poder testá-los também, se você quiser, né? Recomendo, se você fazer, principalmente quando você for fazer exercício, você vai ter acesso a isso daqui, você pode aproveitar bastante coisa. Mas, qual que é a ideia desses exemplos que a gente vai trabalhar? Primeiro, a gente vai trabalhar com boxes, né, com o conceito de caixas e alteração não só de listas, mas também de tabelas, como está aqui, e também de formulários, certo? Modificação de tabela e de formulário a partir de CSS. A gente vai começar falando sobre essa modificação de caixas, puxando lá da aula passada, onde a gente já havia feito um comentário que CSS enxerga os elementos HTML como caixas. Eu tinha falado sobre isso na aula passada, não sei se você se lembra. Mas, o que seria essa caixa? Justamente todo elemento HTML que envolve um conteúdo é como se ele envolvesse esse conteúdo numa caixa, e aí o CSS altera tudo que diz respeito àquela caixa. É assim, é mais ou menos assim que o seu CSS enxerga uma caixa. Ele enxerga uma caixa onde ele pode, dentro dessa caixa, alterar a borda da caixa, o preenchimento, que chama de padding dessa caixa. Ou seja, o que é o preenchimento? É a distância, a posição do conteúdo da caixa em relação à borda. Então você percebe que justamente essa parte rosa aqui, né? Isso aqui é controlado a partir da propriedade de padding, que a gente vai ver daqui a pouco. E também ele controla a margem, ou seja, é a posição dessa caixa com relação à outra caixa, as outras caixas que estão perto dela, certo? Então, além de você controlar o conteúdo, né, que a gente viu algumas coisas na aula passada, de cor da fonte, tipo da fonte, estilo e etc., e o fundo aqui de dentro, você também tem o controle sobre a posição, a borda e o espaçamento dessa caixa para outras caixas. Dito isto, vamos para os primeiros exemplos aqui de modificação desta caixa que a gente está falando. A primeira delas diz respeito à altura e a largura dessas caixas. Deixa eu abrir aqui. Então, o que você tem aqui? O que você tem em termos de código, né? Primeiro, você tem um div, um p dentro de um div, certo? Um p dentro de um div aqui. Então, aqui você tem uma regra para body. O que a regra para body está fazendo? Colocando uma família de fontes do tipo Arial, né? Uma fonte sem serif, a gente viu isso na aula passada também. Colocando uma cor de fundo aqui para o corpo, né? Inteiro da página. E aqui no div ele está configurando a altura e a largura dessa caixa, da caixa do div, como 300 por 300, que é justamente essa caixa rosa que está por fora. Veja, se é um P dentro de um div, é uma caixa do P dentro da caixa do div. Né? E ambos são blocos, né? Então, ambos vão se aplicar justamente, parecido realmente com uma caixa. Assim. Então, você tem aqui uma caixa de altura e largura 300 por 300, e você observa que a alteração disso lá. Ó. Então eu aumentei para 600 por 600. E esse daqui, você viu que quando eu aumentei esse, a outra aumentou junto. Por quê? Porque uma outra forma de você aumentar a largura e a altura é usando porcentagem, e essa porcentagem é relativa. Então, recapitulando mais uma vez essa questão de medição por pixel. Né? O pixel não é relativo, o pixel é sempre absoluto. Enquanto que a porcentagem, os EM, são sempre relativos ao pixel padrão. Ali. Então, quando eu coloquei 600 por 600 e a caixa do P aumentou junto, é porque ele está sempre sendo 75% do que é do div. Certo? Então, se ele está dentro desse, ele vai obedecer a regra desse. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 50, 50, ele vai ficar 50, 50 de 600 pixels. 300 pixels agora. Ok? Então, isso aqui está obedecendo a isso daqui, porque isso aqui está dentro disso aqui. Certo?
Então, ele está sendo relativo um ao outro. Então, outra forma de você controlar a altura e largura é também definindo tamanhos mínimos e máximos para a altura e para a largura. Vamos lá, por exemplo, para o segundo exemplo aqui. Então, para que serve definir tamanho máximo para a altura e para a largura? Vamos aqui para esse exemplo. Aqui é uma tabela, certo? Vamos lá para o código. É uma tabela, ok? Com 3 colunas, 1, 2, 3, 4 linhas, etc. Essa tabela está dizendo que tanto os TDs quanto o td.description. Quem que é td.description? Veja, td.description é justamente esses elementos aqui, ó, essa coluna aqui do meio, né? Se for lá no código, ó, td description, the whole display, tal, que é isso aqui. td description, ou seja, quem que é td description é toda essa coluna aqui de dentro. Veja que ele colocou a classe description só o conteúdo dessa coluna aqui do meio. Então ele está dizendo que td.description, ou seja, todo o conteúdo de tabela cuja classe é description, tem um mínimo e um máximo de largura. Para que serve isso? Para você limitar o tamanho que a sua largura pode ter, independente do tamanho do seu browser. Então aqui, o browser está no seu tamanho máximo, aqui está no tamanho maior, a largura está na largura máxima, né, que foi colocada lá. Qual que é a largura máxima que ele escolheu? Foi de 650 pixels. Né? Largura máxima 650 pixels. Então, não importa o tamanho que eu aumente, ele vai ter sempre 650 pixels. Da mesma forma, ele definiu 450 pixels como largura mínima. Então, ainda que eu vá achatando aqui, ó, ele vai achatando, 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 de repente ele para de achatar, tá vendo? Porque ele definiu uma largura mínima. Então, largura máxima, ó, aumentei, ele parou de esticar, largura mínima, diminuí, ele parou de achatar, certo? Então, para isso que serve largura máxima e largura mínima. E da mesma forma, você tem a altura máxima e a altura mínima. Veja que a altura máxima e a altura mínima pode dar certa confusão aqui, né? Porque aqui ele colocou para P, né? Quem que é P? P é o conteúdo. Veja que P é o conteúdo que está descrevendo aqui, fora, que não é o azul, né? Ou quem que é o azul? O azul é H2. Aqui o código já te ajuda a você ver. O H2 é o azul. Então, esses aqui com uma linha azul também, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco isso aqui também. Mas o P está aqui com altura mínima de 10 e altura máxima de 30. Então, ele encaixotou isso aqui num 10 e 30, e por acaso, dentro dessa altura máxima aqui, não coube a informação aqui dentro. Então, mesmo que você define uma altura máxima aqui, uma altura mínima, você tem que colocar isso de maneira que possa caber o conteúdo. Vamos fazer um teste com 60 aqui. 60 ainda não é o suficiente para caber todo o conteúdo. Vou fazer um teste com 90. Pronto, agora uma altura máxima de 90 já foi suficiente para caber todo o conteúdo. Então, muito cuidado na hora de você definir também a altura, para que esse conteúdo não caiba, né? Caiba exatamente no tamanho que você precisa. Do contrário, se você ainda assim queria deixar 30 lá, você tem uma propriedade chamada overflow. Você pode, por exemplo, colocar uma opção de scroll. A gente vai ver também ela. Então, beleza, agora ele está colocando dentro de 10 por 30 aqui. Só que agora tem um scrollzinho. Ele está obedecendo o espaço que você definiu, mas ele encaixotou tudo dentro de um scroll. Ficou horrível assim, em termos de usabilidade do seu site, mas aqui já é um gancho para o próximo tema, que é o tema de overflow, né? Então, o que ele está dizendo assim, olha, se sobrepor, né? Se houver overflow, se ultrapassar o espaço que eu quis encaixotar aquela informação, faço o quê? Faço um scroll. Quais as outras opções além de overflow, além de scroll? Vamos lá para o próximo exemplo. 4. Você pode ter hidden, ou seja, se extrapolar o espaço, esconda o que extrapolou, é o que está acontecendo ali. Tanto é que se eu tirar aqui, vamos tirar aqui por enquanto esse hidden. É tudo isso aqui que estava sobrepondo, estava ultrapassando, né? Então, o que o overflow hidden fez? Escondeu o que estava sobrando, só isso. Enquanto que a outra ali estava sobrepondo também, mas o que ele fez? Fez um scroll, como a gente viu agora, né?
Então você limita o tamanho da sua caixa. Essa caixa aqui tem 30 por 85 pixels, né? Desculpa, tem altura máxima de 85 pixels e largura de 200, né? Veja que a largura foi feita aqui no body, foi definida no body, e a altura foi definida aqui exclusivamente para as tags P. Então, a altura de 85, o texto não coube nessa altura que ele escolheu, e uma das soluções para trabalhar com essa altura extrapolada, né, é usar o overflow para esconder ou para rolar. Se você tem uma ideia que é autocompleta, enfim, um editor de texto que é autocompleto, você consegue ver as outras opções aqui que você tem. Certo? Então, prosseguindo. Border width. Agora é sobre bordas, né? Quinto exemplo. Então, mais uma vez, são caixas. Caixas podem ter bordas, mas essas caixas só vão ter bordas se você indicar para elas que elas podem aparecer à borda. Então você tem várias formas de trabalhar com bordas aqui. Primeiro, aqui com relação ao estilo, essa parte do estilo a gente vai ver no próximo exemplo aqui. Mas com relação à largura dessa borda, você pode dizer a largura usando pixels mais uma vez, né? 2 pixels aqui. Vamos aumentar aqui só para a gente ver a diferença, né? Então aqui 4 pixels, o dobro de largura, né? 14 pixels. Então você vai percebendo aí a diferença, né? Outra forma de você definir largura de borda é usando palavras-chave aqui. Tem a média, tem a... Vamos colocar aqui para a gente ver. Tem a thick. Esse tamanho aqui, provavelmente parecido com 4 pixels, né, que a gente usou agora. Tem a tamanho médio. Parece que são 3 pixels, né? Tem a magrinha aqui, thin, que deve ser a menor de 1 pixel, né? E eu acho que só. E essa aqui de herdar, né, que seria herdar uma outra que tivesse lá. Mas você também pode usar palavras-chave. Se você quiser, você pode também definir o tamanho das bordas uma por uma, sempre no sentido horário. Sempre que você tiver assim 4 atributos de modificação, assim como tem aqui, eles são sempre no sentido horário, ou seja, topo, direita, bottom, né, parte de baixo, esquerda. Então você sempre está querendo definir essa, depois essa, depois essa, depois essa, ok? Então ele está querendo dizer, olha, coloca 1 pixel em cima, 4 pixels do lado, 12 pixels embaixo, 4 pixels à esquerda. É isso que está fazendo aí, para a gente ter certeza. Vamos mudar a de baixo aqui. A de baixo é essa aqui, né? Vamos colocar 20 pixels só embaixo. Ele muda só embaixo, ok? Então isso aqui às vezes para fazer alguns efeitos de 3D, enfim, de sombra. Isso aqui facilita também. Então sempre que você tiver essa opção de você configurar os 4 lados de uma vez, se você quiser configurar os 4 lados separadamente, a ordem de configuração é sempre em sentido horário, começando do topo, certo? Então você começa, se querer ser top, right, bottom e left. Topo, direita, fundo, né, a parte de baixo e a esquerda. Isso aqui, por quê? Isso aqui vai se repetir. Em alguns pontos você sempre vai ter a opção de modificar ou as 4 margens individualmente, ou os 4 paddings individualmente, né, ou as 4 bordas individualmente. Com relação a Border Style, eu tinha deixado para ver agora, é o 6. Que é justamente isso, você tem estilos de borda aqui já padronizados, né? Então ele tem aqui, acho que todos, né? Sólida, pontinhos, dashed, né? Tracinhos, double, né? Dobrada, groove, ridge, inset, outset, né? Tanto que inset e outset tem esse efeito aqui de baixo relevo e alto relevo. São opções de borda, de estilo de borda já padronizados. Então, Border Style é essa opção. Então, tá com dúvida qual usar? Você digita lá Border Style, né? Se você tiver um autocomplete fica muito mais fácil, e aí ele vai te dar as opções, a Dashed, Dotted, Double, certo? Provavelmente o Sublime deve ter isso também. Muito provavelmente, né? Então, deixa aí do jeito que tá. Próximo exemplo é sobre Border Color agora, né? O que temos lá de Border Color? Mais uma vez, né? O Border Color configura todas as bordas de uma vez, se você quiser, ou as bordas individualmente, mais uma vez nesse sentido, né? Top, right, bottom e left, né?
a gente tem, pelas amostras de cores aqui, um indicativo, né, da sequência que foi colocada aqui, né, para você ver. Então, como é que você coloca border color? Chamando a propriedade border traço color e colocando a cor que você quer aí, ok? Então você vê aqui, recapitulando, né? Ele colocou uma fonte para body, ou seja, para todo o corpo da sua página. Colocou uma cor dessa fonte preta aqui também. Aí ele colocou, antes de definir bordas individuais para a primeira e para a segunda caixa, né? Tá vendo aqui, ó? Primeira e para a segunda caixa, cada uma com uma classe diferente, certo? Ele disse que essas bordas tinham um estilo sólido, a gente viu esses estilos agora, né? Então vamos colocar, por exemplo, um dash aqui para ver a diferença. Colocou uma largura dessa borda de 3 pixels, né? A gente já viu largura? Já, né? Então a gente pode mudar a largura aqui também. Eu estou fazendo o que vocês que talvez estejam vendo pela primeira vez deveriam fazer, né? Que é mudar e ficar vendo as mudanças aqui e falar, entendi agora como é que funciona. E aqui a largura da caixa que a gente já tinha visto também, né? A gente pode colocar essa caixa um pouco, o dobro aqui de tamanho, se quiser. Pronto, agora o texto coube numa linha só, por exemplo, né? Então, voltando, acho que, enfim, não tem segredo. Veja que passar por aqui também fica mais dinâmico o negócio, né? O que for intuitivo e óbvio, você já vê, já percebe e vamos para o próximo. O que é o border shorthand, né? Shorthand seria assim, você pode definir um monte de propriedade numa linha só, se você quiser. É o que ele está fazendo aqui, ó. Então você pode definir, na verdade, 3 propriedades, as 3 propriedades que a gente acabou de ver, você pode definir elas tudo de uma vez. Então você pode colocar numa linha só a largura da borda, o estilo dela e a cor dela, né? Então, coloque sua borda com 3 pixels, pontinhos e cor azul, né? E a largura dela já tinha sido definida aqui antes. Então, o shorthand seria isso. Você pode agregar atributos numa linha só e facilita aí a configuração. Não precisa ficar chamando 3 propriedades diferentes, ok? Então agora vamos para o padding. A gente já viu sobre bordas. Vamos para o segundo elemento da caixa que o CSS consegue tratar, né? Fora o elemento em si, fora o conteúdo em si da caixa, né? Que é o padding. O padding é justamente esse... Opa, deixa eu mudar de exemplo aqui. Padding. O padding ele confere uma legibilidade maior para o seu código, quando bem utilizado, claro. Então, assim, esse aqui é o original, né? Esse aqui é a sua caixinha original. Veja, quem é ela? Ela é uma caixinha de 276 pixels, com 2 pixels de borda sólida, né, que é essa linha sólida aqui, e com esse azul aqui da cor da borda. Essa é a caixinha original. O segundo aqui, o example, né, que é esse segundo P aqui, que é o mesmo conteúdo, a única coisa, veja que ele automaticamente já herdou as características do primeiro, mas ele acrescentou um padding aqui, 10 pixels. O que seriam 10 pixels? Ele está com 10 pixels de espaçamento, de distância, para as bordas da sua caixa. Veja que ficou muito mais organizado aqui, né? O texto ficou muito mais encaixotado, vamos chamar assim, né? O segundo exemplo mostra que você, como eu tinha falado, também pode configurar isso individualmente. Então ele está dizendo, olha, dá um espaçamento na parte de cima e na parte de baixo de 2 pixels da borda, mas dos lados, esquerdo e direito, 20 pixels. Então você também pode configurar isso individualmente se você quiser. Mas se você colocar só um, ele vai dar um distanciamento igual, né? Se você usar só um atributo aqui para padding, ele vai distanciar igualmente 10 pixels de todos os 4 lados da sua caixa. E isso vai conferir para você uma legibilidade do seu texto melhor, né? Do que toda encaixotadinha, assim, espremida dentro das bordas. Então, esse é o padding, e é só isso, simples assim. Então, você pode brincar, né? Pode colocar, por exemplo, aqui 12, só desse lado aqui. Viu? Então, ele colocou 12 só na parte de cima, você viu que já ficou todo meio torto, né? Então, para igualar aqui, vou colocar 12 embaixo também. Próxima opção. Margem. Então, essa margem também é relativa, certo? Ou seja, quando você configura uma margem, ele vai ser sempre relativo ao filho dela, ou digamos, ao irmão dela. Como assim? Veja, temos 2 P's novamente, né? Tem esse aqui, que tem uma largura de 200, uma borda de 2 pixels, sólida com a cor azul,
e um padding de 10 pixels, ok? Então, ele está 10 pixels aqui afastado das bordas aqui. O exemplo aqui está com margem de 40 pixels. Como assim margem de 40 pixels? Margem de 40 pixels em relação ao primeiro. Então, vamos mudar aqui para a gente ver a diferença. Vamos deixar zero por enquanto. Então, zero, ele está rigorosamente alinhado com o de cima. Quando eu coloquei margem de 40 pixels, ele se distanciou 40 pixels no sentido, nesse sentido aqui, né, na vertical, e 40 na horizontal aqui, os dois. Se você quiser configurar isso individualmente, você coloca, por exemplo, 40, 90 pixels. Veja que ele só andou nesse sentido, né? Então, 40, agora ele está 40 nesse sentido, 90 nesse sentido. Então, se eu quero só subir ele, então 10 pixels. Só subiu. Então, ele continuou 90 distanciado da margem esquerda e 10 da direita. Por que não faz sentido eu colocar as outras informações aqui de abaixo e acima? Porque não tem ninguém do outro lado dele, não tem ninguém abaixo dele, certo? Então, essas informações aqui são com relação a quem está acima dele. Entenderam? Por isso que eu coloquei só a esquerda e acima aqui, né? Porque é com relação sempre ao irmão dele aqui, nesse caso. O próximo exemplo é centralizando conteúdo. Centralizando conteúdo. Está cheio de lição aqui. Para centralizar conteúdo tem um segredo aqui, né? O segredo é você, na hora de colocar as margens, colocar, lembra lá, né? É top, right, bottom, left. Então, aqui é right, aqui é left. Se você colocar para o right e para o left alto, na prática, o que você está fazendo? Você está centralizando, você vai estar centralizando a sua caixa no meio da sua página sempre, entendeu? Vamos abrir ela aqui. Então, tá vendo? Não importa o tamanho da sua tela, a sua caixa está sempre no meio, porque você colocou margens esquerda e direita alto, certo? Então, ela fica automática. Ela continua, ela está a 10 pixels de distância da de cima, estaria 10 pixels da de baixo, se houvesse uma página abaixo aqui, se houvesse uma outra caixa abaixo, mas quando você coloca alto para a esquerda e para a direita, na prática o que você tem? Uma centralização automática, né, como o próprio nome sugere, alto, né, da sua caixa, sempre no meio da página, independente do tamanho da sua página, né, do tamanho da sua tela. É isso que o alto está fazendo aqui. Aqui tem algumas gambiarras, digamos assim, para se adaptar a diferentes navegadores, né? Então, para que isso funcione, por exemplo, no navegador mais antigo, você precisa, primeiro, no body dizer que seu texto está alinhado no centro. E aí, se você não quiser que esse texto fique centralizado, você depois tem que dizer que ele volte para a esquerda, por exemplo. Se eu não tivesse isso daqui, ele ia herdar isso daqui de body, né? O texto ia ficar centralizado. E aí você não teria esse texto aqui. Veja, agora o texto está centralizado porque ele está herdando do body, né? Mas esse test align center é para que esse aqui funcione também em navegadores mais antigos. Em navegadores mais recentes, só falta falar isso. Agora ninguém mais está centralizado, né? Para todos eles. Opa, todos eles. Veja, em navegadores mais recentes, como é o caso desse aqui, ele funciona. Mas se você quiser que isso aqui também funcione em navegadores mais antigos, você precisa deixar o texto alinhado no centro para o body e, se quiser, você volta o texto ao normal na tag, na regra, no seletor específico de onde você quer que fique centralizado. Então, próximo exemplo, display. Tá, o display, que é essa propriedade aqui, ela tem duas formas de você utilizar ela. Primeiro, para você dizer como é que você quer que seus blocos fiquem. Lembra lá que existem tags HTML que funcionam com bloco e tags que funcionam como linha.
LIs, essas tags LIs, elas funcionam como um bloco. E é muito fácil de enxergar isso, porque toda vez que você... LI é uma lista, né? Lembra lá que eram aquelas listas. Você criava listas lá com bolinhas, por exemplo, né? Então, LI são listas. Então, toda vez que você cria uma LI, você vai criar sempre uma nova linha. Então, é fácil de enxergar que LI é uma tag de bloco. Porque toda vez que você cria ela, você quer uma linha, certo? Como display, você pode fazer com que tags de bloco trabalhem como se fossem tags em linha. É o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele está dizendo, olha, LI display inline. Ou seja, LI deixe de se comportar como uma tag de bloco e passe a se comportar como uma tag inline. Tanto é que se eu tirar isso daqui e salvar, LI está se comportando como ela deveria se comportar. Né? Lista, como uma lista de não ordenada, é uma UL aqui. Mas quando eu venho aqui e digo display inline, ele passa a se comportar como uma lista inline, né? Em linha. Então, LI primeiro tem, display tem essa função. Uma outra função de display é mostrar, como o próprio nome sugere, ou não alguma coisa, né? Então, por exemplo, essa LI aqui, essa lista, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, mas só tem 4 mostrando lá. Então, há um quinto elemento aqui, que pertence a uma classe chamada em breve, né? Que foi dito, olha, tudo que é LI da classe coming soon, em breve, não mostre. Então, o que ele faz? Ele oculta ela. Só que ele oculta como se ela sequer existisse na lista. Percebe? Ele, Home Products, pulou About Contact. Então, você nem percebe que não existe, que tem alguma coisa oculta aqui dentro. Você poderia também usar ali como a gente está usando aqui, mas se você quer que aquilo que você está ocultando fique com espaço reservado, você usa Visibility. Aí vamos para o próximo exemplo aqui. Visibility. Aqui é praticamente o mesmo exemplo, só que aquilo que era Services, que pertence à classe Coming Soon, agora está usando Visibility, certo? Então, esconda, né? Visibilidade igual a esconder. Então, ele escondeu, só que agora ficou claro que faltava alguma coisa aqui, né? Tem um buraco aqui dentro. Então, você usa isso também para omitir alguma coisa. E se quiser que o espaço fique vago, usa Visibility. Se não, usa Display, certo? Visibility Hidden, né? Deixa o espaço vago. Display None não deixa o espaço vago. A diferença de um para o outro é essa. Imagem na borda. Veja. Essa parte aqui eu tinha até deixado ela porque, enfim, eu achei ela um tanto obsoleta. Mas, o que é isso aqui? Isso aqui é uma imagem. Acho que até se eu abrir aqui. Tá vendo? É essa imagem aqui transformada em borda. Então você pode usar uma imagem. Deixa eu voltar aqui ao tamanho normal. E transformar ela em borda, certo? Aqui está. Você vê que ele tem três aqui, porque existe certas propriedades que são utilizadas para que isso aqui funcione também, ou em navegadores mais antigos, ou em navegadores específicos, do Firefox mais antigos, por exemplo. Mas ela, original, que digamos que é para funcionar nos navegadores mais modernos, é essa aqui, Border Image. Então, Border Image chama uma URL aqui, que é o local onde você está importando essa imagem. A gente abriu aqui agora essa imagem aqui. E aí você cria algumas regras de o que você quer fazer com essa imagem. Se você quer esticar ela, se você quer arredondar ela, etc. Tem exemplos melhores do que esse daqui que eu achei que eu deveria ter atualizado. Eu ia fazer isso, eu esqueci. Eu vou atualizar esse exemplo aqui com outro mais fácil de entender do que esse tanto de aqui, certo? Que tem no site da Fundação Mozilla, né, que ensina CSS. Mas, basicamente é isso. Você pode usar figuras para criar bordas. Você também pode criar sombreamento, como é o caso aqui. E, mais uma vez, ele também está usando comandos aqui para que isso aqui possa funcionar em navegadores mais antigos, mas a propriedade moderna é essa daqui, box-shadow, certo? Onde você configura aqui o deslocamento
Aqui você configura o deslocamento da sombra, né? No sentido horizontal e no sentido vertical. Então você percebe que às vezes a sombra está passando mais para cá, os pixels são negativos. Como a sombra está indo mais para lá, os pixels são positivos, né? E aqui é a cor da sombra, né? Isso aqui é a cor da sombra. Então é isso que você está fazendo. Veja, as caixinhas. Quem são as caixinhas? As caixinhas são um monte de tag P aqui. Né? São 3 em cima, quebra uma linha, 2 embaixo. Né? E aí cada uma dessas caixinhas tem 100 por 100, como está aqui. Né? Tem margem de 20 pixels, ou seja, elas têm 20 pixels de distância entre elas aqui, inclusive abaixo. Né? Aqui elas estão sendo mostradas em linha, mas sendo tratadas como bloco. Isso aqui é um conceito um pouco confuso, porque você tem inline, ou seja, um bloco tratado como linha. E o inline bloco é um bloco tratado como linha, mas ainda guardando algumas propriedades de borda. E isso aqui... cadê? Tá. E aí você tem a última opção aqui, que é o inset, que é esse tipo de borda aqui, como se ficasse um baixo relevo. Né? Que é uma propriedade do Box Shadow também, que você pode utilizar se você quiser. Border Radius, que é a opção de você arredondar os cantos da sua borda. Né? E aí, bom, você pode ver aqui isso aqui funcionando, por exemplo, com 10 pixels. Estava com 50 pixels. E aí, se você colocar, como é o exemplo dessa última aqui, vou botar ela para a opção 17. Veja, tem 3 P's novamente. O P3, veja que originalmente ele tem 100 por 100, né? Ele tem uma altura 100 e largura 100. Se você colocar um border radius com o mesmo tamanho de pixels do tamanho dele, na prática você tem isso, um círculo. Ok? Então, se você tivesse um quadrado 200 por 200, se o border radius dele fosse 200, ele viraria um redondo, um círculo perfeito. Mas o que você tem aqui? Também está trabalhando com border radius, só que aqui você pode mudar, se você quiser, os lados da sua borda separadamente. Por exemplo, aqui, ó, nessa opção do 1, o P1 aqui, ele está mudando só do topo da esquerda, né? O rádio, a curvatura aqui do topo da esquerda, ou seja, só essa curvatura aqui, 80 por 50. Você pode mudar aqui para ver como é que ele muda isso daqui, né? Aqui muda. Enfim, então você pode também fazer essas modificações aqui individualmente para as bordas. Mais uma vez, se você digitar lá assim, ó, border, traço, top, traço, então você vai vendo as opções. Só o da esquerda, só o da direita, só o estilo, só a cor, enfim. Então aqui, top, da esquerda e da direita. Bottom, da esquerda e da direita também. Então você pode alterar as bordas do lado que você quiser também e fazer algumas figuras assim diferentes. Né? Bom, isso aqui encerra essa parte de caixas. Okay? Como eu falei no começo da aula, falo agora de novo, são opções que são um cardápio que é colocado à disposição de vocês. E esse cardápio não é completo, você tem uma infinidade de outras coisas que você pode fazer com borda, com margem e com o padding, né, o espaçamento lá dentro. Mas que, no geral, o que é importante você absorver disso aqui até agora? Que você pode alterar, que o CSS enxerga os elementos como uma caixa, e que dessa caixa ele pode alterar não só o que está dentro da caixa, que é o conteúdo que a gente viu na aula passada, mas também a borda, o distanciamento, o espaçamento do conteúdo com relação a essas bordas, e o espaçamento da caixa com relação a outras caixas, que é a margem, certo? O principal de tudo isso que a gente falou, eu resumi agora. Bom, a segunda parte da aula agora trata da modificação de listas, de tabelas e de formulários. Vamos aqui primeiro para essa. Bom, a primeira coisa que você consegue modificar com listas é justamente o símbolo que está sendo utilizado para representar a lista. Né?
Veja que aqui ele está utilizando, e aqui a propriedade que altera a lista é list style type, né? Tipo de estilo da lista. E ele está utilizando aqui romano minúsculo, né? Então, justamente, são algarismos romanos em letra minúscula para representar isso daqui. Quando você não pode modificar isso daqui, antes de você modificar, o que você tinha, né? Antes de você aprender que você pode modificar. Listas ordenadas numéricas, listas não ordenadas, aquelas bolinhas, né? Então aqui você já vê que você pode alterar o estilo da numeração. E aí você tem algumas opções aqui para alterar isso daí. Você também pode alterar a imagem da sua numeração. De que maneira? Chamando list style image, né? E chamando o URL para dizer o local onde está a imagem. É importante que essa figura tenha 16 por 16 pixels. É o tamanho que vai deixar ela mais bem organizada aqui, mais bem adequada para esse ponto, né? Aqui não está no tamanho original dela, né? Está aumentado, mas esse é o tamanho original dela. Veja que ela fica bem harmonizada com o texto, né? Com o tamanho do texto. Então, ela sendo 16 por 16 pixels, mas é esse tamanho que ela tem que ter para poder ficar com um tamanho razoável aqui. E aí você pode colocar a imagem que você quiser. Então, mais uma coisa que você aprendeu nova aqui para mudar o seu tipo de lista, né? Colocar imagens para representar seu texto, no lugar das bolinhas. Também você pode modificar a posição. Como assim a posição? Veja que o original é assim, né? Isso aqui está dentro de uma caixa, essa caixa foi reduzida, por isso que ele está encaixotado, né? Veja que a caixa aqui tem 250 pixels de largura, né? Por isso que ela está encaixotada assim. Mas tem uma opção aqui que é List Style Position. Outside quer dizer, a bolinha fica fora dessa caixa. Lembra daquela caixa imaginária, aquela caixa que existe ao longo de todo o elemento HTML. Inside está dizendo assim, somente que essa bolinha vai ficar dentro da caixa. Bom, para você ver isso aqui que eu estou falando, é só colocar a borda. Então, tá vendo? No List Style Position Outside, a bolinha está ficando fora da caixa que envolve esse LI, né? E no caso do Inside, a bolinha fica dentro. É só isso que o List Style Position faz. Coloca a bolinha dentro dessa caixa imaginária aí. Agora sobre tabelas. Sobre listas, a gente encerra aqui. Sobre tabelas, o que temos? Aqui temos uma tabela já bem mais estilizada do que as tabelas que a gente fez lá nas aulas de HTML, com poucas linhas, relativamente poucas linhas CSS para transformar essa tabela desse jeito. Mas o que você tem aqui, por exemplo? Primeiro, a largura dessa tabela foi configurada aqui, né? Então 600 pixels é o que está deixando essa tabela com esse tamanho aqui. O padding dela foi aplicado para TH e TD. Lembra lá que TH são as linhas de cabeçalho, né? São o que você considera como sendo cabeçalho da sua tabela. Então, é a primeira linha da sua tabela, vamos chamar assim. Então, TD é qualquer outro dado da sua tabela. Veja que TD é quase tudo aqui, né? TH é a primeira linha, TD é todo o resto, né? Então, você tem TR, uma linha abre com TR, e TD é o conteúdo dessa linha. Então, cada TR tem 4 TDs, né? Cada TR, 4 TDs, como está aqui. Então, o que ele está dizendo? Que tanto TH quanto TD vai ter um padding com essa característica, ou seja, justamente a posição do conteúdo de cada TD e de cada TR com relação à caixa como um todo. Se eu tirasse isso daqui, a gente vê a diferença, né? Veja como ela fica diferente, mais encaixotada, né? Mais espremida. Então veja a diferença que deu só de você usar o padding. Ela ficou muito mais bem apresentada.
Então o padding fez isso, ele pegou cada um dele, ficou bem uniformizado, inclusive, né? 7 pixels, ele pegou, ó, distanciou 7 pixels desse lado, 10 pixels aqui, 10 pixels em cima, 10 pixels embaixo, né? Não, desculpa, 7 em cima, 10, 10... vamos ver aqui, peraí. 10. Eu tinha falado que o primeiro é o top, né? É por causa do alinhamento. Né? Desculpa, é porque aqui depois ele alinhou à esquerda, por isso que ele está mais para cá. É por isso que esse 7 aqui me confundiu. Porque depois ele pegou o TH e alinhou para a esquerda aqui. Ó. Então, você vê que depois que ele está mais para a esquerda aqui do que para o meio. Né? E aí ele pegou também o quê? O que é tr.even? Even é ímpar, né? As linhas ímpares de TR, ele colocou um background diferente. Even, então, aqui é uma pseudoclasse. Mais uma vez, lembrando na aula passada. Even é uma pseudoclasse, ou seja, tudo que for linha ímpar, eu acho que isso aqui, inclusive, a gente não viu na aula passada, se eu não me engano. Se viu, eu não me lembro. Mas tinha isso, tinha uma outra coisa na aula passada que eu tenho certeza que a gente não viu, que era de colocar assim, ó, N child, que você referenciava uma linha específica. Então, por exemplo, você vinha aqui e colocava 3 ali lá na terceira linha. Mas o que eu quero recapitular aqui desse even é que isso aqui é uma pseudoclasse. Como assim uma pseudoclasse? São pequenos atributos que você consegue ainda extrair de seletores. Então, eu quero desse seletor TR aqui, pegar só o que é ímpar, e só o que é ímpar coloca uma cor de fundo diferente. Eu não sei se está aparecendo bem para vocês, no meu aqui eu tive que escurecer isso aqui bastante para poder notar que só as linhas ímpares estão mais acinzentadas. Né? Para que você veja mesmo isso, vamos colocar um preto mesmo aqui, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, veja, só as linhas ímpares ficaram pretas, né? Ficaram cor escura. Você poderia vir aqui e colocar a fonte de branco, por exemplo. Então, tudo que é ímpar, tudo que é linha ímpar, ficou invertido, é a cor. Né? Vou botar como estava. Então, você pode fazer isso para qualquer outro que você pode acessar, por exemplo, aquelas listas, né? Listas que a gente viu agorinha. Né? Você quer só os ímpares. Eu lembrei, eu fiz isso mesmo na aula passada. Só os ímpares. Aí ele vai modificar só o que é ímpar na lista. E o hover também é uma pseudoclasse, que é justamente quando você passa o mouse. O que ele está dizendo? Olha, hover, quando você passar por uma TR, passar o mouse sobre uma TR, muda a cor de fundo dela para essa cor de fundo aqui. Que é o que está acontecendo aqui. Está mudando a background dela para um azul clarinho aqui. Que é isso que o hover está fazendo. E ele está lá no money. Quem que é money? Money é essa classe aqui. Ou seja, é toda PD que tem um dinheiro, que tem uma informação monetária dentro. Né? PD class money. Quer dizer, olha, tudo que é money alinha para a direita. Então você vê que só essas duas colunas aqui foram alinhadas à direita porque ele separou isso aqui por classe. Então esse é o poder que CSS te dá. Né? Você consegue selecionar muito mais especificamente o conteúdo da sua página usando os recursos de classe, de ID, de pseudoclasse, etc. E aí você consegue algo como isso daqui, por exemplo, uma tabelinha simples. Ó. O código dela é simples, mas ela ficou muito mais bem elaborada, mais bem legível para o usuário, com poucas linhas de código. Aqui tem muita coisa que a gente viu na aula passada, né? Tamanho de fonte, espaçamento entre as letras, colocou o cabeçalho em letra maiúscula, né? Aqui, uppercase, etc. Tem outro recurso aqui, que é para como lidar com células vazias. Veja, tem duas opções que ele dá para lidar com células vazias. Por exemplo, na tabela, são duas tabelas. São duas tabelas, com 4 linhas cada. Ó, duas tabelas, tem uma tabela aqui, tabela 1 da classe 1 e a tabela da classe 2. Só que dessas duas tabelas, as duas tabelas têm o quarto elemento delas vazio. Né? E você pode usar empty cells para dizer o que você quer fazer com as células vazias. Aqui o show está dizendo, olha, mesmo que a célula esteja vazia, mostre ela.
E aqui na tabela 2 está dizendo, mesmo que a célula esteja vazia, quando a célula estiver vazia, esconda ela, que é o caso aqui. Também tem o recurso de você mudar o espaçamento. Aqui, espaçamento entre as células da sua tabela. Então, que é tanto o border spacing quanto o border collapse. Né? O border spacing está configurando aqui 5 pixels da esquerda, 15 pixels abaixo, né? O espaçamento entre os elementos da sua tabela. Enquanto que o border collapse está juntando todas as linhas dela. Para você ver o border collapse agindo, veja que essa tabela aqui, ela tem um espaçamento aqui que não foi sequer colocado. Vamos voltar para o código dela aqui. Table Properties. Ó, ela não tem margem aqui. Ninguém colocou margem para ela de espaçamento entre as células dela, né? Tem borda, né? Tem alinhamento de texto, mas não tem imagem. Então, como é que eu tiro esse espaçamento aqui que tem entre elas aqui? Então, você pode fazer isso com border collapse. Border collapse. Collapse em minha tabela. Viu? Agora, aquela linha que existia sumiu. O que mais que temos aqui? Agora para lidar com formulários. Opção 7 aqui. Veja, aqui são 3 campos de formulário que na aula passada a gente tinha visto, naquelas aulas passadas a gente tinha feito um formulário e o formulário ficou assim, cruzão, né? Bem cru de formatação, de layout. E também, com poucas linhas CSS, você consegue deixar um formulário mais atraente, né? Veja, vamos lá no código. Veja que o formulário é simples, né? Ele tem 3 inputs do tipo texto. Só isso, são 3 inputs do tipo texto. E o que mais que ele tem aqui? Ele está dizendo, olha, o tamanho da fonte é 120%. Então, o que é o tamanho da fonte? Você digitou algum e-mail aqui? 120%. Tamanho 19, né? Em comparação com 16 pixels lá, do padrão do seu navegador. A cor do texto, né? Quando é só cor assim, é a cor do conteúdo dele, né? Que é o texto. Então a cor do texto ele coloca um marronzinho aqui claro, a cor do fundo é um branco, a borda é um pixel com um cinza, né? Se a gente der um zoom aqui dá para ver melhor, é um cinza lá, né? Então você viu que a borda está arredondada, né? A borda está arredondada, por quê? Porque ele usou justamente o border radius, aqui que a gente também já viu, já deixou a borda arredondada. O padding, né, que é justamente o espaçamento do conteúdo com relação à caixa, né, também ele configurou, ele mudou aqui para não ficar encaixotado, né, dentro da caixa, ele deixou mais espaçado, justamente também para dar o espaço aqui para a figura. Essa figura, como é que ele colocou a figura? Ele colocou usando aqui background image e usando a opção aqui de referenciar a figura com um URL. Então, o background image pega essa figura e veja, por que ela está organizadinha aqui, bonitinha? Porque tem uma opção aqui chamada background repeat, chamada não repita. Se não tivesse isso daqui, olha como é que ficaria. O caos, né? Mas o background repeat deixa ele comportadinho assim. E aqui o background position configura a posição dele aqui, onde que você quer que ele fique em relação à sua caixa. Né? Ele está com 8 por 9, né? Dentro da sua caixinha aqui dentro. Então veja, com poucas opções, você consegue deixar seus formulários mais atraentes. O que mais que ele tem aqui de diferente? Veja quando eu passo o mouse, ele fica colorido, porque tem um input hover aqui. Né? Lembra lá que o hover é quando eu passo o mouse, né? Então, quando eu passo o mouse, ele está ficando com a cor de fundo diferente e com a cor de borda diferente, né? Justamente, ó. Ele fica mais cinza e a cor de borda azul. E quando a foco, né? Foco é quando ele está clicado, né? Você viu que essa linha escura aqui é do navegador, não é do CSS, certo? É o foco do navegador. Mas lá no fundo, atrás, você está vendo que ela está azul e está com fundo cinza. Então, tanto quando eu passo o mouse quanto eu clico,
ele vai ficar com essas características aqui dessa regra. E aqui ele criou um background image para cada um dos quatro, separando um dos três, né, separando os três por ID, né? E-mail, Twitter e web, ele separou por ID, por isso que ele conseguiu referenciar os três de maneira diferente. Botões, né? Modificando botões com CSS. 8. Veja, também com poucas linhas, né? Falo poucas linhas, mas está cada vez mais maior, né? As linhas aqui. Mas esse aqui tem bastante linha, porque ele está incluindo aqui essas três regras, aqui, que estão invocando funções, né? Para que isso aqui seja compatível com outros navegadores, né? Com navegadores mais antigos do Opera, Firefox, inclusive do Chrome, mais antigos. Mas, digamos, aquilo que vai aquilo que é padrão do CSS, que é para os navegadores modernos, é só essa de baixo aqui, certo? Então, o que ele está fazendo aqui? Veja que o objetivo dessas regras aqui é dar um aspecto um tanto tridimensional para o seu botão, né? Como é que você dá um aspecto tridimensional? Primeiro colocando um gradiente na cor, né? Como é que ele colocou esse gradiente? Usando aqui esse MS Linear Gradient aqui. Então, você coloca a cor inicial e a cor final que você quer. E começando de cima, né? Ou seja, de cima para baixo, top, né? De baixo para cima, de cima para baixo, começa dessa cor e vai até essa cor aqui. Então ele cria um gradiente para você. O que mais que ele fez aqui que deixou um ar assim, tanto tridimensional? Ele colocou uma sombrinha na letra, né? Text shadow. Né? Ele colocou uma sombrinha na letra aqui. Essa sombra quase branca, né? É um branco, né? FF, tudo branco, né? Colocou uma sombra na letra e colocou um efeito. Veja aqui, o hover, mais uma vez, é o passar o mouse em cima. Então, o que ele faz para dar esse efeito aqui? Ele simplesmente inverte o gradiente. Então, o gradiente é, vamos pegar aqui, do B para o A. Aí, o hover é do A para o B. Então, o gradiente invertido dá esse efeito aqui. E aí, o que mais que tem aqui sutilmente acontecendo? Veja que tem uma borda, ó, quando ele não está selecionado, a borda de baixo é mais grossa. Vamos ver por quê. Por que a borda de baixo é mais grossa? Tem uma opção aqui, ó, cadê? Border bottom, aqui, ó. Border bottom, ou seja, só a borda da parte de baixo, 2 pixels. Até aqui, todas as bordas eram 1 pixel, certo? 1 pixel com essa cor aqui, BDBB. Né? Aí aqui ele está dizendo, olha, só a borda de baixo, coloca ela em 2 pixels, colocou uma cor um pouquinho diferente aqui nela. Então, só a borda de baixo está com 2 pixels no geral. Quando eu faço um hover, a borda de cima passa a ter 2 pixels. Né? Ele volta com a borda de 1 e depois pega só a borda de cima e coloca 2 pixels. É o que está acontecendo. Ó. E é isso que dá esse efeito de movimento dele quando eu passo o mouse. Aí eu apresentei mais uma coisa aqui nele, que é o Active. Isso aqui não estava no exemplo original. Que é quando eu clico, ele dá uma clareadinha a mais, só para você perceber alguma diferença. Aqui estou com o mouse em cima. Quando eu clico, ele dá uma clareadinha leve aqui. Você poderia clarear até um pouco mais para que dá uma noção de que você realmente clicou. Tá, isso aqui parece, às vezes, muita coisa, mas esses detalhes ajudam a navegabilidade do seu site. Ajudam o usuário a saber onde ele pode, onde não pode clicar. Ajudam o usuário a se situar. Né? Cria regras, né, para a navegação dentro do seu site. Então, é claro, exige um tanto de criatividade, né? Exige alguns conceitos, muitas vezes, de design gráfico, você saber que dá para você usar a mesma regra para vários botões. Né? Você criou essa regra, você pode importar ela para outros botões, você não precisa criar mais de uma vez. Exatamente. Então, é isso. Lembra lá que a gente tinha feito formulários nas primeiras aulas, os formulários bem crus, né? Bem simples, simplificados. Alguns já mandaram formulários para mim modificados com CSS, né? Já mostrando que já tinham conhecimento desse CSS, mas aqui com poucas linhas, ó, com poucas linhas você consegue modificar um CSS, modificar o formulário para ele ficar mais atraente, digamos assim. Veja que, por exemplo, como é que ele modificou só aqui newsletter?
Primeiro que o seu formulário tem um field set, a gente lembra lá que esse field set ele cria agrupamentos dentro do mesmo formulário, e o legend dá um destaque maior para esse texto, né, ele encaixota esse título desse field set aqui dentro. Então, uma vez que você tem uma tag, você pode selecionar essa tag. E toda tag está dentro de uma caixa, então você pode fazer o que você quiser com essa caixa. Então, legend é uma tag, que é uma caixa, e essa caixa foi alterada, por exemplo, com border radius, para ela ficar arredondada assim. Alinhou o texto para a esquerda, colocou tudo em maiúscula, colocou uma cor de fundo cinza. Com poucas coisas você conseguiu alterar isso aqui, deixou arredondadinho e tudo mais. O que mais que ele fez aqui? Ó? Veja que esse campo de input aqui de texto, ele só está com a linha de baixo e pontilhada, né? Então, como que ele conseguiu linha de baixo pontilhada? Aqui, ele está dizendo, ó, todo o input, ou seja, todo o campo de entrada, coloca só a linha de baixo pontilhada, né, dotted, de 1 pixel e de cor cinza aqui. Por isso que os dois ficaram assim, os dois são inputs, né? Aí ele tirou bordas, etc, fez um padding, ok? Mas para ficar esse efeito aqui. Aí tem um para focus, ou seja, para quando eu clicar nele, ele vai ficar com a borda completa, pontilhada, veja aqui, ó. Cliquei, ele já ficou com a borda completa e pontilhada, né? E quando eu passo o mouse no submit, ele inverte as cores dele aqui, né? Devo considerar que no campo de input existe uma caixa ali, e que eu só estou mostrando a parte inferior com o pontilhado. Sim, todo o campo de input é uma caixa. Então você poderia colocar ele, por exemplo, com bordas arredondadas, se você quisesse, né? Configurar o padding dele seria configurar em que ponto o texto que você digita lá dentro vai ser encaixotado lá dentro, né? Mas é de fato isso. Todo o campo input é uma caixa, por si só, né? Ctrl Shift C dá para tu ver a caixa nas informações, né? O inspecionar código aqui, né? Muito bem lembrado, Matheus, né? Você com o Ctrl Shift C consegue ver a caixa e o código, né? Cadê? Quando eu passo o mouse aqui no form, field set, só o field set, né? Só o input, por exemplo, do texto. Aí já te mostra toda a abrangência dele aqui dentro, né? E aqui embaixo você vê o código CSS correspondente dele, né? Inclusive você pode até testar, igual eu estava fazendo aqui, copiando, colando, salvando, né? Modificando e salvando. Você pode, por exemplo, ir tirando. Ó, eu tirei aqui e deixou de ser dotted, né? Passou a ser sólido. Deixa eu tirar aqui o tamanho dele. Que desconfigura, por aí vai, né? Tirar o padding, né? Então você pode também observar mudanças aqui no seu código CSS usando Ctrl Shift C. Bem lembrado aí o Matheus. Alinhamento de formulário. Tá. O alinhamento de formulário aqui, você vê, para explicar bem, tem um antes e um depois disso aqui. Esse é o antes, é um formulário criado. Cadê? É o 10? É o 10. O 10 é um formulário criado sem CSS nenhum, certo? Não tem código CSS aqui, é um formulário com algumas tags aqui dizendo, por exemplo, encaixotando os textos aqui de dentro, e-mail, nome, tá tudo encaixotado, tá tudo bem encaixotadinho. Mesmo assim, o que você tem aqui na prática? Uma coisa desalinhada, estranha. Você tem, mesmo que os dois tenham o mesmo tamanho, mas um está mais para lá, outro está mais para cá, tudo meio bagunçado. Com poucas tags, né, pouco código CSS, você consegue organizar o seu código, o seu formulário. Veja a diferença aqui. De que maneira? Por exemplo, usando essa opção aqui do float. Essa opção aqui do float, o que ela faz? Você vê que ela alinhou aqui as caixinhas que correspondem aos nomes dos campos, né? Veja lá que os nomes dos campos estão dentro de tags label aqui, né? O name está dentro de label,
o e-mail está dentro de label e o gender aqui está dentro de spam, mas ele pertence à classe title. Então, todos eles, os que eram label e os que eram spam, estão dentro de uma mesma classe title. Então, aqui, para a classe title, foi criada uma regra aqui, que está usando o float, que justamente permite esse alinhamento aqui deles numa linha só. Todos estão aqui alinhados e tudo que vem depois deles fica alinhado também para fora dessa caixa. Veja, mais uma vez, é como se tivesse uma caixa aqui dentro, né? Se eu colocar, se eu mandar ativar a borda dele aqui, né? Opa, tá para fora, peraí. Border pixel sólida. Tá vendo? Então, existe uma caixa imaginária aqui, certo? Então, essa caixa foi utilizada para justamente alinhar esses elementos aqui, para que eles tivessem uma organização com relação aos campos de formulário à sua direita aqui, né? Então, eles estão alinhados à esquerda dos seus campos de formulário e com isso você teve uma maior organização do seu formulário, né? Esse é um dos benefícios disso. Se eu tiro isso daqui, o que eu tenho? Veja, por exemplo, ainda que tenha uma margem, tá, ainda que tenha uma margem aqui de 10 pixels, que está garantindo o espaçamento entre eles, que já é melhor do que estava todos eles juntinhos no exemplo passado, mas você percebe que ainda existe um desalinhamento aqui entre eles. Então, o float deu conta disso, né? E aí, o padding right ainda fez um distanciamento deles aqui do lado direito para cá, né? Se eu tirasse isso daqui, veja que o conteúdo aqui ficou mais coladinho aqui.